Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos ao primeiro episódio do Grupo Tempos Modernos, o TM Podcast. E hoje estou aqui junto com a Tati, minha esposa sócia, trazendo aqui um episódio, né, uma sequência de episódios que a gente vai trazer para vocês, fenomenais para você que é empreendedor ou está querendo começar a empreender. E a gente vai abordar diversos temas e quem sabe também não trazer alguns convidados, não é, Tati? É isso aí, sejam todas bem-vindas aí, seja bem-vindo, Bruno. Sou a Tatiane Bertolino e esse é o nosso TM Podcast, né? A ideia dele é a gente conseguir aí agregar conhecimento, falar de empreendedorismo, falar das dores dos empreendedores, que não importa o momento da jornada em que você esteja, as dores sempre são muito parecidas. Então, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso primeiro episódio. Legal, legal. Bem-vindos, bem-vindos. E Tati, aproveitando esse primeiro episódio, muito especial estar aqui com você. Eu fico muito feliz de poder produzir esse conteúdo, né? Tantas pessoas, elas empreendem, às vezes tem um dos maiores problemas, e já é o primeiro tópico que eu gostaria de abordar com você, é que empreender não é fácil, não é simples. E as pessoas, elas têm muita dificuldade, às vezes, de ter o apoio do outro. E uma coisa que deu muito certo desde o começo pra gente, é a gente saber exatamente o que a gente está fazendo, para onde que a gente está indo, como que a gente está crescendo e estamos atrás dos mesmos objetivos. Como que é para você, assim... eu sei que você nunca teve outro relacionamento, que outras pessoas trabalhavam com você. Como que é para você ter esse apoio, ter com você nessa jornada do dia a dia? Legal. Sendo uma jornada bem atarefada. Me conta um pouquinho. Legal. Gente, desafiador. É desafiador você empreender com seu marido ou com a sua esposa, também acredito que seja, né? Quando eu comecei a empreender lá em 2014, eu sempre empreendi sozinha. Então eu era empreendedora. E aí fiquei durante muitos anos empreendendo sozinha. Tinha alguns parceiros, mas é diferente, né? Quando você empreende ali, que é o seu parceiro de vida, o seu esposo, no começo era conflitante, confesso, que foi muito difícil de conseguir delegar e encaixar que eu teria uma função e um papel na empresa, que o Bruno teria outro papel, que durante o dia ele era meu sócio e à noite meu marido ou meu namorado. Então realmente desafiador, mas eu acredito que empreender é desafiador. Então quando você se propõe a empreender, você já tá fora da casinha, você já saiu ali daquela casinha que é o CLT, que é outro mundo. Então acho que quando você se propõe a empreender, você saiu dessa casinha. Eu acho que empreender em casal é muito bom também, mas tem as suas dificuldades, tem o dilema ali do dia a dia e você tem que aprender a lidar. E aí você vai encaixando ali, entendendo aonde um tem voz, aonde o outro tem voz, e respeitar espaço, gente. Acho que quando a gente conseguiu entender esse meio termo e entender onde cada um ali tem o seu papel como vida pessoal e empresa, eu acho que quando a gente entendeu esse meio termo, a gente conseguiu encaixar, e aí por isso que fluiu muito bem. Então a gente conseguiu lidar muito bem com isso. Muito, muito legal. Para mim também, muito desafiador. A gente vê que, né, você encaixar essa rotina de vida pessoal com vida profissional, o tico e o teco, às vezes, ele não bate ali muito bem, né? Mas acho que a gente vem lidando isso muito bem. E se a gente pudesse dar um conselho, Tati, que conselho você daria pro pessoal? Trabalha mesmo junto, participa? Porque o que eu vejo? A gente traz esse tema, né, de parceiros, às vezes não é só o cônjuge, às vezes é a família, às vezes é um filho, às vezes é um tio, é um primo. Muitas empresas têm pessoas, elas começam empreendendo com um familiar, com um primo e tudo mais. Uhum. E acontecem vários problemas, vários desafios que as pessoas às vezes têm essa dificuldade de separar o que é pessoa, o que é CNPJ, né, e como que você consegue fazer esses acordos para dar certo. E para mim, pelo menos muito claro que deu certo para nós, é que nós temos muito claro o que a gente quer atingir, quais são os nossos objetivos, e você compra essa minha ideia e eu compro a sua ideia, abrindo mão às vezes, né, de algumas coisas, e você precisa dar essa rebolada, né, para conseguir chegar onde você quer. Então, para mim, assim, o ponto-chave, se a gente pudesse dar um conselho pro pessoal de casa, entenda o que a outra pessoa realmente quer atingir e se dedique para que isso que a pessoa queira conquistar, você consiga fazê-la conquistar.
Independente se é o seu objetivo ou o seu objetivo do cônjuge, né? Sim, eu acredito também que quando você tem essa parceria, seja ela um sócio, seja um familiar, ou até um relacionamento, ou até uma parceria, que você tenha uma parceria ali, um parceiro de negócios, você tem que desenhar muito bem qual é a função de cada um, qual é o papel de cada um dentro daquela função, a estratégia que vocês vão seguir e, gente, respeito. Eu acho que quando você aprende a entender Fantástico. e a respeitar o espaço do outro, entender que o outro ele também é um ser pensante, ele também vai ter dias bons e ruins, igual você vai ter ali no seu dia a dia, ele também tem uma vida pessoal fora da empresa, então tem pai, tem mãe, tem família, às vezes tem filhos, e aí quando você consegue ter essa empatia, e você consegue ter essa aliança, você consegue ter essa confiança ali no outro, Bruno, eu acredito que dessa forma você consegue realmente obter sucesso. Eu vejo várias pessoas e vários empreendedores falando assim, eu terminei com o meu sócio, eu não tenho mais uma sociedade. Então, e ter uma empresa, mesmo que seja em casal, é uma sociedade, é um negócio. Aquele negócio ele tem que rentabilizar. Você tem que fazer com que aquele negócio seja um negócio lucrativo, porque ele vai sustentar a sua família, às vezes a família do casal, às vezes a família do sócio. Então, ele tem que ser lucrativo e nem sempre para ser lucrativo, ele tem que ser, você tem que ser bonzinho, né? Você tem que ser, é fácil, não é fácil. Muitas vezes a gente tem várias conversas aqui de estratégia mesmo para o negócio que, por mais que eu não concorde, não importa a minha opinião pessoal a respeito daquilo. O importante é a gente conseguir ali de fato resolver o problema da empresa. E aí é a gente se colocar como coadjuvante ali e tá tudo bem. Por mais que você não aceite, tá tudo bem. É sobre isso, né? É sobre você conseguir ter conversas que não são fáceis. Não é? Você conseguir ter a liberdade de você falar com uma pessoa de uma forma transparente, de uma forma desarmada, e a pessoa ela conseguir saber te ouvir, saber te filtrar, que não é só porque às vezes você está falando de uma forma mais ríspida ou de uma forma mais direta, você também está passando por problemas, você está passando por algumas dificuldades, né? E você fez lembrar de uma coisa que a gente estava abordando como um tema essa semana, por causa de cliente, por causa dos atendimentos, dos treinamentos e tudo mais. E aí você fez lembrar de um tema que as pessoas muitas vezes, ela nem lembra, ela nem sabe que aquilo é um problema. Então ela não sabe nem identificar, que nem você veio falando, Bruno, a pessoa passa tal situação, faz tal situação. Você veio citando várias situações que são problemáticas, mas que as pessoas às vezes elas não sabem identificar esse problema. E ela nem sabe que é um problema. Então, eu acho que o primeiro passo também seria ela aprender a identificar esse problema para que ela consiga pensar em um plano de ação para poder ajustar, né? E não já desistir de cara, porque encontra dificuldade, não sabe resolver e se afunda. Na sua opinião, Tati, vendo vários pequenos, médios, grandes empreendedores, você é uma pessoa diretora da associação comercial, está em várias frentes de trabalho. Como que para você é ver as pessoas empreendendo? Né, tem vários dados estatísticos que, eu estava vendo no ano passado que 800 mil empresas, 1 milhão e poucas empresas que abriram, 800 mil fecharam. Então, como é que você vê assim, esses obstáculos, você acredita que está vinculado a esse problema de elas não identificarem um problema e resolver ele na causa raiz? Ou ele fica empurrando o problema, fica empurrando e desiste no meio do caminho? Tá, legal, sua pergunta. Muita coisa, né? Bastante. Mas assim, o que eu enxergo? Eu vejo que quando você começa lá a empreender, você sempre quer arrumar alguém para resolver o seu problema. Então você terceiriza. Nós empreendedores somos terceirizadores de problema. A gente nunca consegue enxergar que o problema tá dentro da nossa casa. E eu acredito que essa seja a maior dor de todo mundo, porque você contrata às vezes uma empresa de marketing para ela resolver ali todo o seu problema de empresa. Só que muitas vezes o problema ele tá na comunicação interna, ele tá no RH, ele tá no seu pós-venda,
ou ele tá na gestão da sua empresa, ele não é um marketing. E nenhuma empresa no mundo, seja a da Tati, seja a nossa empresa, seja a empresa de qualquer outro prestador, ele não vai resolver o seu problema. Por quê? Primeiro você tem que entender aonde está a sua dor interna. E quando você terceiriza isso, quando você contrata um prestador de serviço para te ajudar, independente da área que for, independente se for uma contabilidade, um RH, independente do segmento, uma consultoria, um mentor, independente da área, você sempre tem que identificar também e aceitar, gente, aonde você está errando. Por quê? Tudo é 50-50. Ninguém vai entrar na sua empresa e vai executar 100% o serviço, porque ela é sua empresa. Quem são as pessoas, Bruna, aqui, que mais trabalham hoje? Eu e você. Quantas horas a gente trabalha por dia? 10, 12, 15? Não tem tempo ruim. É sábado, domingo, feriado, não importa. É Natal. E daí que é Natal? A gente tá trabalhando. Então, por quê? Para atender bem o cliente. Para ter um pós-atendimento ao cliente. Então, e o dono, quando ele não tem esse senso, principalmente o pequeno, o médio empreendedor, ele acha que ele vai começar a empreender e ele vai terceirizar algumas coisas, ele vai contratar e vai resolver todo o milagre. Isso não vai acontecer. Então, e aí o que acontece? As pessoas se frustram porque elas nem sabem o que elas querem, nem aonde elas querem chegar. Elas não têm isso desenhado. E aí elas terceirizam a culpa. Ah, a empresa do fulano não conseguiu me atender do jeito que eu queria. Ah, não conseguiu me dar o resultado que eu queria. Mas a pergunta que fica é: você sabe aonde você gostaria de chegar? Você sabe qual é o resultado que você realmente tem capacidade operacional, capacidade de conhecimento para conseguir chegar, financeira, para conseguir chegar naquele objetivo? Então eu acredito que está muito dentro disso. E aí, trazendo, né, até um pouco para dentro da nossa empresa, hoje a gente tem muitas reuniões, eu e o Bruno, reuniões que são 100% estratégicas, que anos atrás eu não tinha essa consciência. Então o Bruno veio da gestão e aí ele trouxe essa consciência, porque lembra que eu falei lá, eu empresa, então era tudo eu, então eu não tinha. Eu também comecei a empreender, eu não tinha essa noção do quanto essas reuniões estratégicas são tão importantes quanto você tá em campo para vender. Quanto você tá aparecendo, você tá numa reunião de network. Eu diria que talvez, claro que eu sempre falo, né, que a venda começa pela venda. Você tem que vender, porque se você não vender, não tem negócio. Mas eu diria que, acho que a venda e a estratégia, ela anda ali, ó, lado a lado. Porque se você tem muita venda e não tem uma estratégia, você não retém. Então, e corre riscos de quebra. Exato. Então tem que estar ali, ó. Você tem que estar com a sua estratégia muito bem alinhada, onde você quer chegar, em quanto tempo você quer chegar e os obstáculos. Como que é, Bruno? É o tempo todo, né? Eita atrás de eita. Eita atrás de eita. Eu vejo bastante, Tati, que uma coisa que os processos e as metodologias elas trazem bastante. Realmente a gente não aprende nos cursos normalmente, né? A gente não aprende a vender. Então você estuda muita questão teórica, você estuda muitas vezes, até pratica, faz vários esse tipo de exercício, desenvolve projetos, mas a parte de vendas é praticamente você aprende a vender sozinho. Então, você vai fazer curso de marketing digital para vender online, aí você cai em vários mentores, né? Você vai fazer cursos presenciais, você cai em outros professores e assim você vai evoluindo. Mas uma coisa que eu aprendi lá atrás e eu gosto bastante de trazer para nossas metodologias, que a gente fala de obstáculo, é você identificar. Legal que as empresas, que nem você falou, as empresas estão identificando que tem um problema e contrata. Então é o quem? Eu preciso de alguém. Eu preciso de um parceiro aqui, a Red Pill, um parceirão nosso, André, né, montando essa estrutura com a gente, para eu conseguir fazer isso daqui acontecer. Então eu tenho que saber quem que pode me ajudar. Em segundo passo, como? Como que ele vai me ajudar? O que eu tenho que fazer, que é a minha parte também, para que isso aconteça e que a pessoa ela faça a parte dela também. E muitas vezes os clientes, ele confunde essa parte do como, porque que nem você falou, ele passa 100% da tarefa para um terceiro, ou para um funcionário que não está preparado, ou para um funcionário que às vezes ele não quer, um colaborador que ele não quer aquilo, e aí entra outros aspectos, para ele realmente criar, identificar aquele problema do como e criar um plano de ação para ele conseguir resolver.
E aí entra a coragem, entra a disciplina de ele manter aquela questão da constância, da melhoria contínua. Até porque a gente fala, né, às vezes de um... Pô, você tá falando de um empreendedorismo, de um projeto. Você fala que você vai trabalhar o ano inteiro dentro de um projeto. E aí, se eu te falar, cara, o seu marketing, na verdade, você vai trabalhar o resto da sua vida. Você vai trabalhar o resto da sua vida da sua empresa. Você vai ter que pensar nisso para sempre. E aí, você construir pessoas, parceiros, empresas, apoio, que vão estar com você nessa jornada de longo prazo, é fundamental. Então, para mim, encerrar esse assunto do obstáculo, assim, eu acho que esses passos, bem essa abordagem que a gente fez, cara, para mim é fundamental. Legal, muito bom. Eu acredito que é isso também. Eu acredito que nessa jornada, ela não precisa ser sozinha, né? Eu acredito que a gente consegue... A gente conhece várias pessoas ao longo dessa jornada. Então, você consegue ter parceiros nesse caminho que conseguem te ajudar. Que conseguem juntos, de uma forma bacana, você chegar ali mais longe, você atingir aquele objetivo. Então, eu sou super a favor de boas parcerias. Eu acho que quando as parcerias são boas, quando você tem um objetivo, seu parceiro tem o mesmo objetivo e todo mundo bota energia naquilo, flui. Eu nunca vi nenhum projeto que a energia das pessoas estavam ligadas ali realmente para fazer acontecer que tenha dado errado. É fato. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que quando você bota uma energia positiva... E arregaça a manga, né, gente? Porque não adianta você botar energia e dormir o dia todo, né? Não vai resolver. Não vai cair do céu. Não vai ter um pirim-pim-pim, a varinha mágica ali e vai fazer acontecer. Arregaçar a manga e trabalhar. Mas isso é o mínimo, gente. É o mínimo, é o básico. Tem um ditado que você fez eu lembrar que você pode pegar várias pessoas boas e elas não quiserem trabalhar junto, o projeto vai ser uma merda, vai ser ruim. Mas se você pegar várias pessoas medianas, às vezes até alguém que tá querendo, mas quer, né? Às vezes a pessoa mais inexperiente, mas ela quer, e você der um bom projeto, ela vai sair um projeto muito melhor do que mesmo que com certeza, comparado às pessoas boas. Total. Esse negócio de eu vou esperar o momento certo pra eu executar. Gente, não tem momento certo. A fome, é uma vontade. Nunca vai ter momento certo. Você sabe por quê? Porque você nunca vai estar pronto. Porque quando você estiver pronto, vai ter acontecido outras coisas que você vai olhar e vai falar, não tô pronta. Porque a gente nunca tá pronto. A gente sempre tá evoluindo. A gente sempre tá aprendendo. E você sempre vai aprender. Então, enquanto você não tirar do papel, executar, e aí você vai ajustando no caminho. Eu sempre falo isso, eu vejo várias empreendedoras na maratona, que é o evento que a gente faz, ou até no podcast lá da ACE, ou nos grupos, né, do ACE Mulher, eu sempre vejo as meninas falando assim, então, eu não vou investir nisso porque eu tô esperando o momento certo. Ou, eu não vou fazer tal coisa porque eu ainda não tô pronta. E aí eu olho e eu fico, gente... Tá pronta, você tá pronta, porque você nunca vai estar pronta. O fato de você não estar investindo em você ou na sua empresa, que seja o mínimo. Você não tá fazendo arroz com feijão ali pra você crescer, você não vai sair do lugar, porque é impossível. Eu não conheço outra forma de sair do lugar quando você tá começando a empreender que não é executando. Vai ter erro no caminho? Você vai errar. E depois, quando você tiver maior, você vai errar de novo. E quando você tiver maior ainda, você vai errar de novo. Só tem que não errar o mesmo, né? Só não pode ser o mesmo erro. Você tem que melhorar. Então, errei nisso. Opa, peraí, aqui eu não erro mais. Aí você vai errar em outra coisa. Porque faz parte do processo, faz parte da evolução, faz parte do crescimento. Fantástico. Então, gente, hashtag não tenha medo. Porque as pessoas têm medo. As pessoas têm medo de arriscar. Elas têm medo do julgamento. Elas têm medo de sentar aqui e falar, eu não sei gravar, eu não sei falar em público, eu não tenho a melhor roupa, ou eu não tenho a melhor situação, eu não tenho a melhor câmera, não tenho... E sempre é uma desculpa do eu não tenho, do outro, mas o arregaçar a manga mesmo. E ir pra cima do trabalho. Você fez lembrar, eu fiz uma formação 2017, em PNL, Programação Neurolinguística. Recomendo para todos estudar sobre. E muitas vezes está envolvido diretamente o que a gente estava falando. As pessoas elas não conseguem dar esse passo, Tati. E muitas vezes não é nem porque não é a sua falta de coragem, mas
é um problema um pouco maior. Ela tem pessoas que não motivam, volta no assunto. Tem várias questões de obstáculos que ela não identificou que ela precisa resolver. E você comentou da maratona, que é um evento que acontece o dia todo, e aí tem várias palestras, tem momento networking, que é exatamente o foco para você que está nos assistindo, de ir lá e você entender o dia inteiro uma jornada de um empreendedor. Então você se expõe ao palco, você se expõe às pessoas novas, você fala com patrocinadores, você tem contato dentro de um evento, dentro de uma organização, onde tem foto, filmagem profissional. Então, até para você que é empreendedor, você precisa identificar que você precisa estar em ambientes e comportamentos de pessoas que estão tendo resultado, que estão fazendo acontecer. Sim. Porque a referência ela vai impactar diretamente no seu desenvolvimento. E no resultado, né? Porque ela muda, né, gente? Não tem jeito. E eu vim empreender, Tati, em 2017. Mas eu acompanhava conteúdo de empreendedorismo desde 2012. Eu só não me via. Eu não me imaginava lá dentro. Trabalhava de CLT. Sim. Eu nem via essa oportunidade. Eu falava, nossa, empresário, empreendedor. Era uma coisa muito longe da minha realidade. Eu falava, nossa, né? Tem uma visão. Eu andava dentro do ônibus, assim, via uns meninos jovens dentro do carro, assim, olhava pra fora e falava, cara, como que um garoto tem... Aí tive oportunidade de conhecer quando eu estava trabalhando já indo em treinamentos, mentorias, cursos. Conheci muita gente jovem que voava no empreendedorismo. Pessoas mais velhas também me ajudaram muito, mentores. E, cara, era voltado totalmente pro como. Eles já tinham identificado como fazer. E eu nem me identificava. A partir do momento de conhecer pessoas que conseguiam ter um certo resultado, e aí eu comecei a ver que, opa, peraí, isso daí vai servir pra mim também. Eu consigo, peraí, ele conseguiu. E isso sempre me desafiou, sabe? Legal. Eu tinha a referência de um gerente de uma multinacional e eu queria ser o gerente da multinacional. Mas por quê? Eu não tinha outras referências. Perfeito. E quando eu comecei a ver outras referências, eu falei, nossa, essa é uma referência também. Nossa, aquela é uma referência também. Nossa, eu posso ser... E aí você tem que estar disposto a entender o que você precisa mudar para conseguir atingir. Total. E quando você fala de referência, assim, é muito legal, porque... o empreendedor ou qualquer área, né, independente de quem for, é importante ele ter essa consciência de sempre estar olhando e falando, poxa, quem é a pessoa que me inspira? Quem é a pessoa que realmente faz? Quem é a pessoa que realmente executa? Porque, né, eu vejo, e eu vejo isso o tempo todo, várias pessoas seguindo outras pessoas, e aí quando você olha, você fala, poxa, mas o que aquela pessoa tá fazendo de diferença de fato para ela ser uma inspiração para as outras, né? Hoje a internet, gente, tem de tudo. Então hoje você tem criadores de conteúdos muito bons, que em diversas áreas, que realmente gravam conteúdo top e realmente ajuda aquela pessoa que está comprando o curso dele, que está comprando uma mentoria, como você tem também os gurus da internet. Que eles vão lá, aparecem, não tem conteúdo nenhum, não faz nada, então não tem ali de fato. Ele não executa, ele manda você fazer, mas ele não executou. Então como que ele sabe que é possível? Se é possível, por que ele não executa? E aí eu vejo um monte de pessoas comprando ou pegando aquela referência, e aí essas pessoas ficam patinando. Elas não saem do lugar, porque elas não estão aprendendo com quem executa. Elas estão aprendendo com quem tem o melhor papo, a melhor lábia, talvez a melhor estratégia por trás. E aí ela não sai do lugar, e aí ela fica, poxa, mas eu já fiz tudo ali que falaram, mas eu não consigo sair do lugar. Mas será que você entendeu mesmo como? Será que a pessoa que você realmente admira ali, tá ali, ela realmente executa? O que ela já fez que realmente é plausível pra você falar, poxa, legal, ela pode vender uma mentoria e ela vai conseguir me ajudar. Então, eu acredito também que hoje a internet, né, depois da pandemia, ela viralizou mais ainda, as pessoas caíram lá, todo mundo na internet, e as pessoas começaram a ter cada vez mais acesso à informação. E aí elas começaram a se perder no meio disso, do que é real e do que não é. E aí o que você realmente executa começou a virar banal. As pessoas começaram mas poxa, peraí, qualquer um faz um evento. É fato. Mas não funciona assim.
qualquer um faz um evento, não. Para você criar um evento, para você executar um evento, ele tem todo um processo ali por trás. E aí eu trouxe o exemplo do evento, que é o nosso carro-chefe ali, né? A gente executa o evento. Mas, gente, isso com qualquer coisa na vida. Então, eu não sei se você tem essa percepção também, olhando para os empreendedores, assim. Hoje, todo mundo que quiser gravar um conteúdo, ele para e grava e fala o que ele quiser. Então, né, a pessoa que está assistindo, às vezes, em casa, que ela passa ali 5 horas, se ela olhar no tempo de Instagram, de redes sociais dela, se ela olhar na semana, e às vezes passa de 20 horas, 30 horas, tem pessoas que 40 horas, é quase um trabalho assistindo redes sociais, ela começa ela absorve tudo, né? Então, o nosso cérebro tem a capacidade de absorver. Mesmo que você, às vezes, bateu ali, não prestou muita atenção, mas ele absorveu. Mas fixou, né? Mas fixou. E isso está sendo absorvido por você. Então, você saber filtrar isso, identificar o momento que você está também para você conseguir aplicar aquilo é muito importante. Ter as referências certas. Então, às vezes, a gente está buscando algo fora. Vou buscar lá do super influenciador e tal e etc. Não, mas peraí, você quer você quer fazer evento, que nem você comentou? Aí ela vai aprender a fazer evento lá dos Estados Unidos, de Orlando, do outro país. Não vai ser aplicado. Que na verdade, se ela vir aqui na maratona, ou se ela vir participar de eventos, micro-eventos que acontecem aqui na cidade, ela vai aprender muito mais na prática e vendo acontecendo do que na teoria. Né? E isso serve para tudo. O cara quer abrir um açougue. Ele vai lá, ele prefere criar um super pitch de startup do novo açougue, mas ele nem fez o feijão com arroz. Talvez ele ir trabalhar no açougue para ver se ele consegue se identificar com o modelo de negócio e se o negócio vai dar certo. Talvez ele tenha que trabalhar primeiro lá no açougue para ver se vai dar certo ser um empreendedor na área, entende? Então eu valorizo bastante as pessoas que elas fazem e elas não só falam, né? Elas fazem muito, elas vivem aquilo. Então, o que eu falo, eu pratico. Então, eu falo para a pessoa ela produzir um evento, eu faço o evento. Vamos fazer um podcast, eu sei como que funciona um podcast. Eu gravo conteúdo, eu tenho a gravação. Eu vou dar um curso, eu sei estruturar o curso e eu faço. Né? É a congruência. E aí, o resultado, Tati, é uma semente que a gente tem que plantar e evoluir todos os dias. E a consequência, quando você faz um bom trabalho, quando você está no meio da jornada, o resultado é consequência. Quando você só empreende ali ou faz o trabalho visando quanto eu vou ganhar, você fica amarrado àquilo. Quando você pensa em prestar um bom serviço, fazer um bom trabalho, o resultado ele vai vir, é consequência de tudo aquilo que você faz, né? Isso aí, Tati. Eu gostaria de passar agora um recado pro pessoal. Claro. A gente está indo para o final desse primeiro episódio. Hoje foi um talk show aqui, um bate-papo bem rápido, acelerado, né? A gente está aqui na pegada. E agradecer você que está nos assistindo, agradecer vocês que empreendem, que se dedicam a empregar mais pessoas, que fazem as coisas acontecer. Parabéns aí, parabenizar você também. E te convidar a acompanhar o nosso canal. Fala aí, Tati. Vamos convidar esse pessoal para seguir o podcast. Tem a oportunidade de eles participarem também como patrocinadores, apoio. Conta um pouquinho aí o que a gente está aprontando aqui. Sim, é isso aí. Bom, a ideia, né, a gente conseguir aí trazer um papo descontraído, levar informação. Então, se você quer ir discutir, né, sobre temas, pode enviar temas pra gente também, que a gente tá super aberta, suas dores ali como empreendedor, que vai ser um prazer. E se você quer divulgar aí a sua marca, aparecer aqui no nosso espaço, no nosso canal, vir aqui como convidado, a gente tem essa possibilidade também. E a ideia, né, a gente fazer esse podcast aí periodicamente. Então, a gente ter aí uma recorrência desse podcast, abrir assuntos e que ele seja um podcast um pouco diferente do que a gente tem visto hoje no mercado, né? Hoje a gente vê um podcast ali bem engessadinho, a gente vê pergunta já meio pré-pronta, então a gente, né? Vamos falar de relacionamento, casal empreendedor, vamos... É trazer algo diferente e a gente também, quando trouxer os convidados, a gente trazer para esse convidado
perguntas que normalmente não teriam, porque hoje eu vejo, né, que as pessoas estão muito no podcast já montada. Já. Então ela já sabe o que ela vai falar, ela já sabe ali qual é o roteiro e por diversas vezes você acaba nem falando aquilo que realmente é o que você vive dentro da empresa. Então a ideia é trazer isso, a ideia é trazer dessa forma para que as pessoas, os convidados realmente conte o que realmente acontece. Então é sobre isso. Então, Bruno, acho que é isso. A gente tá finalizando aqui o primeiro podcast. Quero te agradecer por estar participando, por ser meu parceiro aqui nesse novo formato, por ser meu parceiro de vida. Eu acredito que as coisas fluem muito bem, porque a gente coloca energia em tudo que a gente faz. E agradecer você aí que tá assistindo. Agradecer nosso amigo André, que tá fazendo aí toda essa produção, essa gravação. O André é nosso parceiro aqui, amigo da Red Pill. Então, eu acredito muito em parceria. E quando eu falo que eu acredito em parceria, não é da boca pra fora. A gente realmente faz a parceria e faz dar certo. Então, e eu tenho certeza que essa parceria que a gente tá iniciando é só o começo. E vem coisa muito boa por aí. Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado você de casa. Muito obrigado a toda a equipe. E tamo junto, André. Tamo junto, Tati. Um super beijo pra você aí. Um abraço, pessoal. E até o próximo episódio. Beijo. Fica com Deus.